Bom, boa noite, então. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas na nossa disciplina aqui de Biologia Evolutiva, tá? Hoje nós vamos dar sequência nas nossas atividades. Eu tô aqui para começar a nossa aula. Eu vou gravar para depois disponibilizar. Estou um pouco atrasada com a disponibilização. Ainda não fiz a disponibilização da semana passada, mas em breve farei. Aí vocês terão acesso ao link do nosso encontro aqui diretamente na plataforma aí do Canvas, né? Que é onde eu deixo e deixarei o material de apoio para a gente poder conduzir as nossas aulas, certo? Então, deixa antes das boas-vindas aqui para vocês. Boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam caminhando bem aí no curso, né? Deixa só. Disponibilizar um novo módulo para vocês, que é o que nós vamos trabalhar hoje, mas tem gente chegando aqui na nossa campainha. Beleza. Então tá ótimo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida da maneira como nós vamos conduzir a nossa disciplina? Já se acostumaram? Cada docente tem um esquema distinto, né? Então, nem todo mundo vai trabalhar no Moodle, nem todo mundo vai trabalhar no Teams, nem todo mundo cada um tem o seu esquema. Então, aqui comigo, na Biologia Evolutiva, toda sexta-feira, a gente vai fazer esse bate-papo ao vivo, né? Que é o que a gente chama de encontro síncrono, e sempre no mesmo link, tá? É sempre a mesma sala. Eu acesso aqui pela RNP, a minha sala, que é exatamente onde nós estamos. Então, vocês não precisam esperar que eu envie o link para que vocês tenham acesso, porque ele não muda, ok? Eu abro a reunião nesse ambiente e aí vocês solicitam para entrar e eu vou autorizando. Não era para vocês terem estudado sozinho o módulo dessa aula. Isso não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é o seguinte. A Ingrid fez a pergunta aqui, né? Eu vou disponibilizando o módulo semana a semana, certo? O que vai acontecer de vocês desenvolverem algumas atividades sozinhos, né? Após o nosso encontro. É como se eu deixasse tarefa de casa, entendeu? Então, nós vamos fazer, em alguns momentos, nós vamos fazer o nosso encontro, nós vamos assistir a nossa aula juntos, eu vou passar o conteúdo para vocês, eu vou explicar a matéria para vocês, e em alguns momentos, mais especificamente em 10 das 15 semanas, eu vou deixar uma atividade para que vocês façam no momento fora da aula. Então, em qualquer momento, tá? E é isso que eu estou chamando de fórum de atividade, que é o fórum que vai ser uma atividade avaliativa. Então, é a provinha de vocês. Para essa semana, nós não temos nada ainda, nem hoje não temos nada ainda. Na próxima semana, eu já vou trazer um primeiro momento aí para a gente poder estar avaliando, tá? E aí eu explico na semana que vem o que vocês vão fazer. Então, vocês não precisam se antecipar. Eu vou deixar a cada módulo, né? Eu dou a introdução, eu explico o que é para fazer, deixo o roteirinho para vocês desenvolverem e aí vocês desenvolvem até a próxima semana, ok? Então, para hoje, a gente vai conversar um pouco sobre dois conceitos que são bastante interessantes da gente poder bater esse papo, que diz respeito a um tópico, né, que vai nortear toda a nossa
disciplina, todo o nosso conteúdo programático. Hoje nós vamos falar sobre 2 termos dentro da nossa disciplina. Nós vamos falar sobre os conceitos que envolvem a evolução e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que envolvem seleção natural, certo? E aí eu vou deixar no módulo, eu acabei de criar um módulo, mas eu ainda não disponibilizei. Deixa só eu pegar aqui para poder disponibilizar para vocês. Antes da gente bater um papo sobre esses 2 assuntos, eu gostaria de ver se todos já estão com acesso ao Canvas, né? É importante que todos estejam com acesso ao Canvas. Mas vamos ver se isso... não está me mostrando. Peraí, vamos ver aqui. Não, não é isso. Não é isso. Deixa só eu pegar aqui para eu poder ver, né? Se vocês já estão aí com acesso, né? Certinho na turma ali. Vai ver aqui. E aí a gente já começa a falar para vocês um pouquinho sobre... Não veio. Vamos de novo. Peraí, pessoal. É difícil fazer tudo ao vivo, né? Assim, não disponibilizou antes, não deu certo antes. Então, peraí. Deixa eu pegar isso daqui. Aqui. Cópia. Opa, até a campainha tá tocando aí. Vou lá ver. Quem tá chegando é o pessoal que tá caindo, né? Às vezes não é nem gente que tá chegando, é o pessoal que tá caindo. Gabriela, acesso negado no Canvas. Eu vou olhar agora. Deixa eu pegar aqui. Abriu. Está aqui. Deixa só eu editar o negócio aqui, ó. Vou ver, Gabriela. Quem mais está com acesso negado que ainda não conseguiu entrar? Pode ir me falando aí que a gente já vai corrigindo, tentando. Eu vou reenviar para quem ainda não entrou na turminha. Eu vou reenviar e aí eu peço para que vocês olhem, né, no e-mail de vocês, tá? Peço que vocês olhem, por favor, para ver. Pessoal, agora que tá chegando ali. Então, deixa eu pegar isso aqui, ó. Para a entrada de vocês. Nossa, tá agitada a coisa aqui hoje, ó. Para essa entrada. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar para vocês e aí eu já vou apresentar, tá? Para entregar aqui. Só mais um minutinho. E aí eu já vou mandar os novos links para ver se está dando certo. Aí. Certinho. Vamos olhar agora se deu certo. Pessoas, mais link. Eu não estou compartilhando? Então, ainda tem 11 colegas de vocês que não
aceitaram, não acharam o link, né? Não aceitaram ainda fazer parte do grupo. Então, eu vou... Eu vou dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Oh. Agora eu acho que o módulo já atualizou para vocês todos aí. Ok, então vamos lá. Tem um mosquito aqui que tá me enchendo o saco. Não conseguiu? Tudo bem, Luan. Às vezes acontece mesmo. Uai, foi? Tem hora que pede código, tem hora que não pede. Tudo bem, Gabriela, fica tranquila. Olha só, pessoal. Vamos dar uma olhadinha hoje. Antes da gente conversar um pouco, né, sobre os conteúdos aí de evolução e seleção natural, que eu já entro nesse assunto, nós vamos conversar sobre como podemos trabalhar, né, esse tipo de abordagem dentro da biologia evolutiva. Então, na semana passada, quando eu apresentei o programa para vocês, eu comentei com vocês que a biologia evolutiva, ou seja, a evolução, ela é um tema transversal dentro da biologia, da biociências, portanto, ela vai acabar sendo explorada em maior ou menor grau dentro de todas as atividades, dentro de todos os conteúdos curriculares que vocês trabalharem. Então, vocês vão estar falando de botânica, vai estar falando de evolução. Vocês vão estar pensando em bioquímica, vai estar falando de evolução. Então, a evolução, ela volta toda vez que vocês estiverem estudando a biologia, porque, na verdade, é a força motriz que molda, né? É o processo responsável pela transformação da vida ao longo do tempo. Então, não tem como a gente não pensar evolutivamente quando nós estamos trabalhando dentro da biologia, tá? O que nós fazemos para poder estudar a biologia, a evolução, né? A biologia sob o ponto de vista da evolução. Ora, a gente busca evidências. Então, a gente vai trabalhar com evidências. Quais seriam evidências de que a vida transforma? Quais seriam evidências em que a gente pode observar a modificação nas formas de vida, tá? Então, isso também é um objeto de estudo dentro aqui da nossa evolução. Para a gente falar das evidências, eu vou deixar uma aula para vocês acessarem depois, mas eu já vou passar o recado, né, em termos gerais agora para vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor aí a questão das transformações, tá? O que é evolução? Alguém tem ideia? Não precisa responder em termos de conceito. Aliás, eu vou mudar minha pergunta. Utilizem o bate-papo, por favor. Mas eu vou mudar minha pergunta. Quando eu falo para vocês evolução, do ponto de vista da biologia, o que vocês pensam? O que vem à mente de vocês? Palavras vocês conseguem associar à evolução. Desenvolvimento dos seres vivos ao longo do tempo? Perfeito. Mudanças? Perfeito. Adaptação? Sim. Adaptação da Nilva, nós teremos uma aula exclusiva só para falar de adaptação, tá? Mas vem adaptação na cabeça e está correto. Relocação no sentido de você sair de um lugar e ir para o outro, Lucas? Se for isso, está correto também, porque vai acontecendo de mudar. Tá. Seleção, olha só, a Ingrid colocou seleção, nós vamos trabalhar seleção.
Novas características, ou seja, mudança, novas características. Perfeito. Darwin, que bom que a sua referência é Darwin, Ana, porque nós vamos falar daqui 2 aulas, quando formos falar do histórico do pensamento evolutivo, a gente tem uma situação pré-Darwin e uma situação pós-Darwin. A gente vai falar bastante de Darwin quando nós estivermos estudando um pouco o aspecto histórico, tá? Então, vejo que vocês estão bem familiarizados com o tema evolução, né? Então, muitos falaram aqui, opa, eu vi uma palavra aqui que eu não tinha, Thaís colocou uma palavra muito interessante, né? Aleatório. A gente vai ver que mudanças ocorrem aleatoriamente, né? Não há uma direção, ok? O que direciona é outro fator, não é a evolução. Muito bom. Então, vocês elencaram aqui modificações, vocês elencaram novas características, colocaram relocação, adaptação, mudanças ao longo do tempo e aleatoriedade, né? Tá tudo muito bem relacionado à palavra evolução. Então, a evolução, ela traz a ideia de mudança. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Dentro de tudo que vocês colocaram aí, a evolução traz uma ideia de melhora? O Guilherme diz que sim. Nem sempre, não necessariamente. Acho que depende. Não, tá ótimo, tá ótimo. A verdade, eu preciso arrumar minhas pernas aqui, porque senão não vai dar certo. Já cheguei. A verdade é que muitas vezes a gente acaba se confundindo um pouco quando o assunto é evolução e seleção natural. Então, para hoje, para esse momento, a gente precisa desvincular um pouco esses dois conceitos, tá? E, de fato, depende muito. E a gente já vai ver, depende de quê e em que momento essas coisas acontecem. Eu vou colocar um PDF aqui, eu vou projetar um PowerPoint aqui, mas esse PowerPoint... Lara, você está querendo escrever alguma coisa? Não está dando certo? Tá vindo só uns números, tá? Ah, ela queria colocar os emojis. Ah, que saco que aqui não funciona. Então, é que às vezes você tá com o teclado numérico, né? E não consegue colocar o teclado para digitar. Se você estiver no celular, tudo bem, fica tranquila. Da última vez que eu dei essa aula, teve uma aluna que tinha uma gatinha e essa gatinha não deixava ela participar da aula. E a gata insistia de ficar digitando no teclado, ela começou a digitar que nem uma louca, mas não era ela, era a gata que estava andando pelo teclado, incomodada com a minha voz. Veja bem, acontece. No remoto acontece de tudo. Então agora, nossa, aí fica difícil, hein? Então, agora eu vou projetar um PDF, um PowerPoint, desculpem, mas não se preocupem, porque eu gravei essa videoaula e disponibilizei lá no Canvas, depois eu mostro para vocês como que vocês acessam, como que vocês olham, tudo direitinho, tá? É só para que a gente possa distinguir um pouquinho essas duas questões de evolução e seleção natural. Então, vejam se vocês conseguem ver a minha tela. Espera aí que eu ainda não compartilhei. Sim, agora já estou compartilhando. Tá, já aparece para vocês, né? Eu vou colocar um PDF aqui para gente conversar um pouquinho, coisa rápida, e depois vocês acessam lá. Eu mostro para vocês onde está a aula completa, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o que é evolução. Vocês já me falaram, né? Mudança no tempo. E eu coloquei para vocês
a questão da melhora. Será que tem a melhora no tempo ou é só a mudança no tempo? Estamos falando de evolução. Então, se a gente for considerar o tempo e algumas modificações, nessa primeira imagem aqui que a gente tem, né, estações do ano, não deixa de ser mudanças ao longo do tempo. Será que o fato de a gente ter o outono com a queda das folhas e, sei lá, o verão, a primavera com a árvore toda carregada de folhas, né? Será que esta mudança com relação ao tempo, ela é uma evolução? Não, ela não é, ela tem que deixar assim, né, para já estar a resposta. Espera aí, pessoal, senão é assim. Então, aqui não é. Pode ser, é uma mudança ao longo do tempo. Nessa outra imagem, nós temos aí uma modificação, uma outra modificação ao longo do tempo, mas o que está acontecendo é uma mudança no relevo, né? Nós temos um relevo montanhoso bem acidentado, conforme o tempo vai passando, na porção de cima aqui dessa imagem, esse relevo vai ficando mais ameno, nem um tanto acidentado. Ele vai sendo esculpido pelos processos erosivos e, conforme o tempo passou, eu também observei uma mudança. Então, mudança no tempo provavelmente é evolução. Só que a evolução que nos interessa é uma mudança ao longo do tempo muito específica, tá? Eu posso observar uma mudança ao longo do tempo num curto intervalo de tempo, quando eu considero pequenas populações, então assim, geração 1, geração 2, geração 3, então o tempo vai passando e as mudanças vão sendo passadas de pai para filhos, né? De pais para filhos, que é o que a gente está observando nesta imagem aqui. Então, isso pode acontecer quando a gente tem as relações de parentesco dentro de uma família, ou quando a gente tem as relações de parentesco dentro de grandes clados, né? Dentro de grandes filos. Então, a gente pode ter uma mudança através do tempo que vai mostrando aqui para mim o grau de parentesco, tá? Vocês terão bastante familiaridade com esse tipo de imagem aqui, que são os cladogramas, né? Conforme vocês forem aí estudando as disciplinas do professor Ariovaldo, trabalha bastante isso, e vocês terão com a professora Vanessa também, trabalha esses conceitos, e aqui comigo a gente vai falar também. Então, nessas 4 imagens, eu tenho 4 possibilidades de definir aquilo que a gente está pensando que pode ser evolução, aquela mudança que vem através do tempo, né? O tempo vai passando e as coisas vão mudando. Ocorre que, sob o ponto de vista da biologia evolutiva, a evolução, ela vai ser uma mudança que ocorre através do tempo, mas ela é uma mudança específica. Qual mudança? É aquela que ocorre nos caracteres herdáveis, porque o que me interessa é observar uma relação de parentesco, uma linhagem em que eu tenho ancestral e descendente, seja num curto espaço de tempo e, portanto, numa análise microevolutiva, porque poucas gerações, então anos, né? Abordagem em anos, ou seja, ao longo de grandes táxons, né, de grandes clados, em que eu possa observar linhagens inteiras de ancestral e descendente, e aí eu tenho um longo intervalo de tempo envolvendo numerosas transformações. E aí, nesse caso, eu teria uma abordagem macroevolutiva. Então, eu posso estudar a mudança ao longo do tempo sob uma escala micro, então eu vou ver populações, ou sob uma escala macro, e aí eu vou ver grandes grupos. Qualquer mudança me interessa? Não. Apenas aquelas mudanças que podem passar de pais para filhos. Então, as mudanças têm que acontecer nos caracteres herdáveis. Ok. Mudanças nos caracteres herdáveis que confiram melhora na aptidão de qualquer característica, isso pode
se tornar uma adaptação. Foi por isso que eu disse que a adaptação está relacionada, sim, ao termo evolução. Mas ainda por enquanto a gente não pode relacionar, né, de que toda mudança que ocorre é uma adaptação, porque nós vamos aprender a reconhecer a adaptação, tá? Existe uma certa confusão também na definição do termo adaptação, certo? Já adianto nesse momento para vocês, existem mudanças que acontecem nesses caracteres herdáveis que tanto faz como tanto fez. A aptidão do organismo continua neutra, a mesma. Existem outras mudanças que ocorrem nesses caracteres herdáveis que a aptidão cai. Ou seja, a mudança não é benéfica, a mudança ela é maléfica, sob o ponto de vista de resposta frente a uma condição ambiental. Então, nem todas as mudanças que acontecem nos caracteres herdáveis são benéficas. Então, nem sempre nós iremos observar a melhora, ok? Tranquilo? E seleção? Vou voltar lá, hein? E seleção, pessoal? Agora que a gente já descobriu que evolução diz respeito, é um termo utilizado para a mudança nos caracteres herdáveis, e seleção, que vem da seleção natural, o que vocês pensam que pode ser a seleção natural? Os que conseguem se adaptar sobrevivem. Na verdade, Danilva, na terceira ou quarta aula, você vai inverter essa frase. Você vai falar, sobreviveu porque conseguiu adaptar. Lei do mais forte. Quem come quem. Tá tudo certo até aqui. A seleção natural, o que o termo seleção significa? O que é a seleção? Por exemplo, o que é a seleção de futebol brasileiro? Né? O que é a seleção, sei lá, do esporte que vocês mais gostam? O que é a seleção? É um grupo, né? Um grupo selecionado. Grupo selecionado é um grupo que foi escolhido. Concordam? Então vamos pensar. Lá na seleção ano que vem, acho que tem Copa do Mundo, eu não sei, não me lembro. Tô perdida. Vamos pensar na seleção de futebol, por exemplo. Né? Você tem lá o técnico e a seleção de futebol. O técnico, ele escolhe para a seleção, em teoria, tá? Em teoria, os melhores, sob os critérios que ele acha que tem que ele define para ser um melhor atleta, né? Fazendo uma analogia com relação ao termo, a seleção, ela também resulta numa escolha. E não vai deixar de ser a escolha dos melhores. Só que o que é melhor hoje, num ambiente A, pode não ser o melhor amanhã, num ambiente, ou hoje mesmo, num outro ambiente B, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por melhores é estar ajustado ao ambiente. Quem sobreviver e deixar filhotes fortes para continuar a espécie. Perfeito! Essa é a luta pela sobrevivência, tá? A seleção natural é quando a gente consegue, né, escolher um grupo dos selecionados, e quem escolhe? Na seleção natural, o que promove essa escolha? O meio. Perfeito, perfeito. É o ambiente que vai ditar as regras. Então, a natureza e as dificuldades. Perfeito. Então, são os recursos de espaço, recurso alimentar, recurso de elementos primários, relações tróficas,
todos os recursos do meio, tá? É que vai falar, olha, este é o grupo que está bem ajustado, este grupo não está bem ajustado, então é o que vai promover a escolha. É exatamente a interação com o meio. Então, agora, se a gente for juntar as duas questões, né? Lá vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Se a gente for juntar agora na questão da seleção natural, a gente vai acabar vendo que a seleção também promove melhora, também promove mudança, também confere mudança ao longo do tempo, só que nesse caso a gente pode pensar em termos de seleção, de algo que está formando um grupo mais bem ajustado a uma dada característica ambiental, certo? Então, para que a gente possa observar a ação da seleção natural, a gente vai acabar vendo uma mudança em resposta às pressões do ambiente. Então, deixando mais, deixa eu só receitar o colega que está tocando a campainha. Acho que tem que parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar. Mas agora eu vou aceitar alguém que caiu. Voltando aqui. Então, na seleção natural, o que a gente acaba observando é que, né, a mudança, ela vai também promover uma mudança, mas essa mudança, ela resulta da resposta do ambiente, da resposta da pressão do ambiente, tá? E é qualquer mudança que me interessa? Não, é aquela mudança que ocorre lá nos caracteres herdáveis, certo? Parece que meu microfone desligou. Não, tá aqui. Lá nos caracteres herdáveis. Ele desligou o compartilhamento. Mas ele tá desligando automático, gente. Que doideira. Deixa eu pôr pra cá o meu mouse. Então, como que dá pra gente selecionar, né? Para que ocorra a escolha, é importante, né? Por exemplo, se eu quiser escolher o vestido mais apropriado para aquela ocasião, seria importante que eu não tivesse um único vestido, porque senão eu não estou escolhendo, né? Se eu tiver uma ampla variedade, fica mais fácil de promover a escolha. Assim é na natureza. A seleção natural consegue escolher de acordo com as pressões do ambiente, né? A partir da variação biológica. Então, é graças ao fato de nós termos a variação biológica que é possível que se obtenha a escolha. Esses 4 fatores são fundamentais para que a seleção natural ocorra. Então, deve ter variação biológica, deve ter reprodução diferencial, tá? Por reprodução diferencial, entenda-se reprodução sexuada, que é exatamente aquela que promove mais variação biológica. Hereditariedade, né? Hoje nós sabemos que as mudanças ou os genes passam as informações das características dentro da mesma linhagem evolutiva ou ao mesmo sob o ponto de vista das populações. Então, a gente consegue observar a herança, né, filogenética, a herança genética sendo passada de pai para filho ao longo do tempo, tá? E é graças à hereditariedade que as mudanças que ocorrem num determinado momento podem ser passadas ao longo das gerações, ok? Então, gente, para a gente finalizar esse tópico, esse tema, o que eu devo comentar com vocês é que evolução e seleção natural não são a mesma coisa, não são, tá? Evolução é a mudança. Seleção natural é a mudança que está ocorrendo por conta do meio, por conta das pressões ambientais. Então, eu posso dizer a vocês que a seleção, ela é a força evolutiva. A seleção natural, ela é um exemplo de
mudança, ela é um exemplo de evolução. Todas as mudanças que a gente observa na evolução são decorrentes da seleção natural? Não. A gente vai estudar na nossa disciplina que existem outras forças capazes de resultar no processo evolutivo, né? Outras forças que são responsáveis. Só para vocês se situarem, nós temos a migração, nós temos a mutação, nós temos deriva genética, tudo isso a gente ainda vai falar num outro momento. Mas a principal delas, com certeza, é a seleção natural, tá? Que é exatamente a base da teoria darwinista de seleção. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza, agora eu vou fazer uma pergunta, hein? O que pode ser utilizado como evidência da evolução? Já que a evolução resulta em mudanças. O que eu posso observar para estudar a evolução? DNA. A gente pode fazer análise de DNA, comparar as modificações nas sequências e os fósseis. Que belezinha! Agora vocês ganharam meu coração. Não sei se todos vocês sabem, mas eu sou paleontóloga. Eu estudo essa parte mais macroevolutiva, né? Então, os fósseis também. Então, a evolução, ela trabalha na sua base de dados, tanto a parte micro, que é o DNA, como a parte macro, que vai ser os fósseis no registro sedimentar. Então, a gente pode olhar as rochas e a gente pode olhar a molécula, tá? Ambos vão trazer informações do que está mudando, do que está sendo adaptado, do que está melhorando, do que está piorando, o que confere adaptação, quando é uma adaptação, tá? Então, evidências para a gente trabalhar, a gente pode esbarrar, né, nas questões moleculares e nas questões de fósseis, ok? A minha praia é mais voltada, né, aos fósseis. Eu sou paleontóloga, eu sou bióloga de formação e paleontóloga. Sim, a gente pode olhar as civilizações, as mudanças, né? E isso tudo faz parte aí daquilo que a gente chama de evidências para o estudo da evolução. Tranquilo? Dúvidas? Entendem a diferença entre evolução e seleção natural? Ótimo, ótimo. Atingimos o objetivo da aula de hoje. É esta a compreensão que eu quero que vocês tenham, porque daqui para frente a gente vai aumentando, tá? Por hoje tá ótimo. Eu vou lá agora no Canvas para mostrar para vocês. Peraí, antes eu tenho que compartilhar, senão vocês não vão ver nada. Vou mostrar, mas vocês não vão ver. Então, vamos lá. Para compartilhar aqui também. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo, vou voltar lá, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu entrei lá vou entrar de novo para a gente dar uma olhada juntos. No curso de vocês, que é Biologia Evolutiva e 103.1.102, ok, entrei aqui. E aí, eu vou pedir para que ele organize a minha página, o meu curso, pelos módulos, ok? Beleza, tá tudo organizadinho por módulo. Então, no primeiro módulo, que é o da semana passada, nós apenas apresentamos a disciplina. Então, tá aqui, ó, plano preliminar de biologia evolutiva. Dúvidas, vocês podem voltar. Falta eu incluir ali o link para vocês poderem assistir o nosso bate-papo da semana passada, né? Acompanhar o chat e assistir o vídeo. Eu ainda não coloquei, vou colocar. Mas hoje nós temos aqui já um novo módulo. Que nesse módulo temos aqui objetivos e evidências da evolução, tá? A nossa primeira aulinha. Eu coloquei um roteiro. Opa!
Roteiro para que vocês desenvolvam a nossa segunda semana de aulas. Então, eu estou dando a primeira aula, a segunda aula, eu estourei um pouquinho o prazo da primeira aula, mas é porque também eu entrei uns 10 minutinhos atrasadas, né? E aí, a segunda aula seria a aula para que vocês fizessem isso em casa, tá? Mas não precisa fazer agora. Vocês podem fazer quando quiserem, certo? Então, o passo a passo que eu deixei aqui é uma sugestão para que vocês cheguem e, primeiro, participe do encontro síncrono, é o que nós estamos fazendo agora, já vou fazer a chamada. 2, assista a aula 1, assista a aula 2. Eu coloquei 2 links de aula para vocês, tá? Leia o texto que eu deixei aí disponível, eu vou testar para ver se está tudo aí, que é notas de aula, hoje eu tem um textinho, e o fórum. Este fórum é uma atividade avaliativa. Deixa eu ver quem que está chegando. A data limite do fórum desta semana é sexta-feira que vem, dia 17 de dezembro. Tá? Então, aqui está o roteiro com tudo que nós temos. Vamos lá. Então, notas de aula. Ele está como FACIP 510, mas é porque trocou o código, tá? Aqui nós temos uma nota de aula. A capa, vocês não se preocupem, porque eu utilizei, aqui eu já tinha. Mas é um texto introdutório, que se nós estivéssemos na sala de aula, eu estaria falando para vocês. Eu resolvi escrever. Leiam, por favor, depois, com mais calma, com mais tempo. É de minha autoria, então, por favor, não saiam divulgando por aí, porque isso não é um capítulo de livro, são só notas de aula, ok? Mas é o meu pensamento com relação à biologia evolutiva nesse contexto inicial. Então, leiam, porque pode ajudar vocês. Aí, tem 2 aulinhas aqui, ó. Vamos ver essa primeira aula. Vocês entram aqui nessa primeira aula, clica aqui, ó, para assistir pelo YouTube. Essa aulinha está no YouTube. Nessa aula, nós vamos falar exatamente sobre as evidências. Então, fala um pouquinho do molecular, fala um pouquinho dos fósseis, fala como que a gente estuda, né, as evidências e o que a gente utiliza para trabalhar os conceitos dentro de evolução, certo? Depois tem uma outra aulinha também. É coisa rápida, viu, gente? 10 minutinhos cada aula, para não cansar muito, não. Depois tem essa segunda aula aqui. Deixa eu ver se ela está carregando. Também está carregando, tá? Aqui vocês podem... Aqui tem um pouquinho sobre como que formam os fósseis. Isso é um material extra que eu estou disponibilizando para vocês. Paleontologia vocês vão ver no 9º período, lá no finalzinho do curso de vocês. Mas é interessante que vocês já tenham a noção de como que a coisa se forma, né? Como que os fósseis são formados em termos gerais, porque a gente vai trabalhar muito com fósseis, porque é uma base de evidências importante para se estudar biologia evolutiva. Então, essa também é uma aula, coisa rápida, para que vocês possam ter uma noção geral de como que é o processo para a formação desses fósseis, como que os organismos vivos se tornam fósseis, tá? E aí, pessoal, primeiro fórum. Vale 10 pontos e eu aceito a entrega até o dia 17, ou seja, até o dia 17, esta janelinha, vou até colocar a visualização do aluno aqui, ó, para eu ver da maneira como vocês enxergam lá. É igual, então nem precisa. A janelinha de baixo, ela fecha a partir do dia 17. Então, como que funciona? Eu vou colocar vale 10 pontos, até 10 pontos, e eu coloquei uma pergunta aqui, tá? Embora os objetivos da evolução resumam-se no estudo das modificações nas formas de vida ao longo do tempo, a abordagem pode ocorrer sob aspectos distintos,
defina e diferencie, né? Se vocês definirem, vocês vão acabar diferenciando o que é microevolução e o que é macroevolução. No começo do nosso bate-papo, lá na hora que eu falei, vou até colocar de novo. Aqui. Quando eu estava nesse slide, eu comentei um pouquinho sobre as mudanças num curto intervalo de tempo e mudanças num longo intervalo de tempo, tá? Eu já falei um pouco sobre a abordagem microevolutiva e macroevolutiva. Na videoaula também já temos um pouco disso, e aí eu quero que vocês coloquem da maneira como vocês entendem que pode ser o estudo da microevolução e da macroevolução. É uma diferenciação em termos de abordagem, tá? Lembrem-se também dos tipos de evidências que vocês mesmos me disseram para estudar evolução. Tá? Não vou falar mais do que isso, porque senão eu saio respondendo aqui, ó. E é desnecessário, né? Vamos deixar com vocês. Como funciona? Vocês vão entrar aqui, ó, no responder. Abre uma caixinha como se fosse uma caixinha de e-mails, tá vendo? Aí vocês respondem. Quer colocar figurinha, dá para colocar. Quer anexar alguma coisa, também dá. Quer editar, quer, sei lá, né, deixar aqui uma diferenciação. É como se fosse um e-mail. E aí vocês vão lá e postam a resposta, certo? Postou a resposta, vai ficar a resposta aqui de uma maneira que eu consigo ver, os colegas de vocês também conseguem ver, mas eu vejo, e aí, no momento em que a gente encerrar o fórum, eu vou ler cada uma das respostas, atribuir as notas, que pode ser de 0 a 10, e, dependendo, se for o caso, fazer comentários, mas daí vocês recebem esses comentários. Então, é dessa forma que nós vamos desenvolver todas as nossas avaliações. Essa é a primeira, vale 10 pontos, e aí é só tentar diferenciar o que é microevolução da macroevolução. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Então, o link para vocês terem acesso a essas atividades é exatamente no Canvas. Quem já está com acesso ao Canvas já consegue entrar e interagir. Então, como que funciona? Eu criei uma turma, eu vou compartilhar de novo. Ó, eu tô saindo aqui da aba da RNP e vou lá no Canvas, certo? Aonde eu tô? Ó, o endereço aqui, ó, Canvas. Então, eu vou entrar na turminha de novo. E sempre. Tá. Peço sempre para colocar lá em módulos, que daí organiza mais bonitinho, né? Só que neste caso, eu quero ver as pessoas que participam deste grupo. E aí eu vou perceber que ainda existem 10 convites pendentes. Eu vou reenviar. Estou convidando vocês novamente. Então, a Renata ainda não conseguiu entrar. Lucas Castro ainda não conseguiu entrar. Karen, Sara, Edmilson, Gabriele Reis, Yuri, Caroline. Então, o Emilson. E esse teste aqui sou eu, tá? Então, não são 10, são 9, porque uma sou eu. Então, vocês vão pegar e aceitar, né? No e-mail que eu enviei a mensagem para vocês. Aqui não aparece, mas é o e-mail cadastrado no portal do aluno. No e-mail que que eu enviei a mensagem para vocês, vai ter um link. Esse link vem do Canvas, pode ser que esteja na caixinha de spam. Então, todos vocês precisam acessar os e-mails, todos vocês precisam se habituar a mexer com o e-mail, porque é o nosso meio de comunicação, tá?
Então, vocês vão pegar pelo e-mail lá, vai pegar o link, vai cadastrar, né? Vai aceitar o cadastro, eu já fiz, eu já convidei vocês. Vocês já são todos aqui, ó, Bioevolutiva e sempre 31102, tá certo? E aí, vocês vão entrar e a partir do momento que vocês conseguem entrar, vocês têm acesso a todo o material que eu estou disponibilizando para vocês. Então, na semana passada, vocês conseguem pegar o plano de ensino para olhar e acompanhar, tá? E para esta semana, vocês conseguem acessar o link das aulas, a leitura do PDF, o link das aulas e o fórum, que é a nossa primeira atividade avaliativa. Então, é muito importante que vocês consigam, ao longo dessa semana aí, acessar o material aqui do Canvas, porque nós já temos os primeiros 10 primeiros pontos sendo distribuídos aí, certo? Se vocês tiverem dificuldades, não estiver dando certo, vocês entrem em contato comigo para que eu possa ajudar. Guilherme, você não tá? Eita, Guilherme, mas você tá na centro agora? Por que você não tá lá? Peraí, Guilherme. Você chegou agora? Então vamos ver se o Guilherme já tá aqui na minha lista de presença. Já vou te chamar agora. Biologia evolutiva. Aí, ó, Guilherme, você já tá aqui. Beleza. Guilherme, para agilizar, para não ter que baixar o seu e-mail aqui, você pode colocar o seu e-mail. Você se incomoda de colocar o seu e-mail no bate-papo aí? Não, beleza. Ó, já vou te adicionar o vivão aqui, ó. Então vamos lá. Vou até colocar aqui para você ver o que eu tô. Ah, não, já estava compartilhando. Tudo bem, vamos deixar lá no compartilhar. Eu vou fazer a chamada. Aqui. Então, incluir uma nova pessoa. Mais uma pessoa. Incluir. Ah, ele ainda não te conhece. Como ele não te conhece, eu preciso dizer para ele quem é você. Então, peraí. Guilherme Vieira Dantas. Pronto. E agora, Guilherme V. Dantas. Deixa eu avisar para o Canvas que esse e-mail é do Guilherme Vieira Dantas. E agora ele vai te adicionar ao grupo e te enviar um link. Aí você vai acessar, olhar o seu e-mail, acessar esse link e aceitar o convite que ele te fez, certo? Vou continuar reenviando aqui, porque sempre tem gente precisando. Bora fazer a chamada, pessoal? Vamos lá. Amanda Lima. Amanda Damasceno. Presente. Obrigada. Foi a Amanda Damasceno? Não, né? A Lima. A Lima. Ok, as duas Amandas estão aqui. Ana Beatriz. Presente. Danilva. Ok. Edmilson. Presente. Obrigada. Nossa, Gabriela Martins. Peraí. Fernandes. Fernandes Martins. Gabriela Matheus Neri. Não está? Deixa eu ver aqui, ó. Neri. É só hoje que ela não veio? Semana passada, pelo jeito, ou eu marquei errado ou ela veio. Vocês têm visto a Gabriela Neri participando das atividades? Ou ainda? Sim. Não, beleza, então. Só para eu saber se ela não é uma infrequente. Ok. Gabriele Reis. Tá por aí, Gabriele? Tá por aí. Beleza.
Graziele Guimarães, também. Gustavo Ferreira, é quem eu acabei de adicionar lá? Isso, não. É o Guilherme que eu acabei de adicionar. Gustavo. Gente, eu pulei lá pro Gustavo, desculpem. Ó, é porque tem o Guilherme. Guilherme Dantas. Graziele, Guilherme, Gustavo. É isso mesmo, não pulei muito não, tá todo mundo aí. Agora, Ingrid. Tá certo. Amanda, não é no Moodle, tá? Que nós estamos desenvolvendo. É um outro. O fato de você estar com dificuldade no Moodle não interfere no Canvas, porque é outra coisa. Então, você pode tentar entrar no seu e-mail, ver se acha o link lá e aí cadastrar o Canvas, porque ele é independente do Moodle. Agora, se você tiver com um problema de acesso ao seu e-mail, aí é outra coisa, tá certo? Mas eu te ajudo depois. Deixa eu ver onde eu parei. A Ingrid tá aí. Yuri, João Pedro, Juliana. Vamos ver. Yuri, não, né? João Pedro, Juliana. Então vamos lá. Vocês têm notícia dessa outra colega aí, do Yuri? Esse está com todas as faltas. João Pedro está aí, Juliana também. Juliana de Brito tá. Vocês também têm notícia? Nem Yuri, nem Juliana. Juliana não. Yuri sim. Então tá. Apareceu ontem. Beleza. É que eu não peguei os diários de ontem ainda para olhar. Karen. Caroline. Presente. Lara. Acho que a Karen não tá. Deixa eu ver a Karen aqui, ó. Karen. E Karen, vocês viram ela essa semana por aí? Viram não, né? Viram participando da aula. Karen não apareceu. Caroline já foi, Lara já foi, Laiana e Leidiane. Laiana e Leidiane. Leonardo, Luan e Lucas. Léo, Lucas, Luan, beleza. Ludmila, Marcelo. Ludmila entrou, caiu? Acho que ela caiu, porque ela chegou a entrar. Não entrou, Ludmila? Parece que eu vi Ludmila entrando. Marcelo tá aqui. Oi, professora, eu estou sim, presente. Tá ótimo. Professora, semana passada eu acho que eu saí um pouquinho antes da chamada? presença. Isso, da chamada. Não, beleza então, Marcelo. Peraí. Eu vou ver se você. Mas me avisaram. Tá até com presença. Certinho, muito obrigado. Por nada. Ludmila, eu acho que tava aqui, gente. Ela caiu. Deixa ela aqui, ó. Márcia Silva, Maria Luísa e Mike. Mike, você conseguiu resolver o seu acesso? Tava com problema também, né? Mike, Maria Luísa, faltou uma. Quem que eu chamei? Márcia. Márcia não tá aqui, não. Não lembro já se ela entrou, se ela caiu. Keila! Keila, você é nova? Keila nem tá aqui. Quer ver que Keila não está na minha lista do curso?
Não lembro desse nome. Não, vou ter que convidá-la. Deixa eu anotar aqui, porque dela eu tenho que procurar o e-mail. Aluna nova também. Keila. Belezinha. Ah, ótimo. Ah, que bom. Que bom que tá resolvendo. Devagarzinho vai ajeitando, né? Ai, Keila. Renata. Rodrigo. Thaís. Renata não veio hoje, mas está frequentando. Thaís Tamires. Peraí, Ana Beatriz, só um problema, só um minutinho. Só finalizar aqui, ó. Tainá e o Emilson. O Emilson. Pode falar, Ana Beatriz. Sabrina, que o Hugo ainda não fez contato com a gente tem aula dele no próximo horário e ninguém sabe dele, ele não entrou em contato com a gente. Ai, meu Deus. Hoje a Renata falou com ele, mas até então ela não tem resposta. Eu falei com o professor Hugo também. Peraí, deixa eu salvar, senão eu perco minha chamada. Deus o livre, chamar 37 mil de novo. Gente, então, eu falei com o professor Hugo. É mesmo. Ele manda tudo de última hora, nos 45 do segundo tempo. Ele vai adicionar todo mundo no Teams na última hora possível. O que eu conversei com ele para saber se ele estava tendo problema, né, de criar as turmas no Teams, ele falou que ele já tinha montado uma turma, que faltava colocar 9 alunos, mas eu vou reforçar para ver se ele está lembrando que são 2 turmas, porque é a turma D e a turma N, né? Então, ele ainda não conseguiu terminar de encontrar todos os ID, né? Todos os @UFO, porque ele usa o Teams. Então, ele deve estar entrando em contato com vocês. Fiquem calmos, tá? É um professor super bacana, ele não vai dificultar a vida de vocês, mas tem essa questão aí de entrar, de mandar, às vezes, na hora que está entrando, tá? Vamos aguardar para ver se hoje ele consegue. Semana passada foi mais conturbado, porque era semana de recepção. E na química, eles tiveram o planejamento diferente da biologia. Cada curso fez o seu, né? Na biologia, nós usamos segunda, terça, quarta e quinta. E a sexta foi a aula normal, né? Na química, não. Então, e ficou muito complicado, porque ele também é o coordenador da química. Então, fica complicado você... Eu mesma, na semana passada, não consegui dar aula para minha turma de quarta-feira, que não era vocês, mas porque eu estava com vocês, entendeu? Aí eu cancelei lá. Então, é assim, mas fiquem tranquilos que vai dar certo, tá bom? Ele está se organizando, montando as turmas, e ele vai entrar em contato com vocês. Podem ficar tranquilos. Eu já consegui um contato com ele para saber se ele estava tendo dificuldade, né? Aí que ele me falou, não, eu estou montando no Teams. Então, ele está montando as turmas no Teams e aí ele deve entrar em contato com vocês, tá? Gente, com relação ao professor não responder, ou às vezes ao professor não ter... não disponibilizar o WhatsApp, não são todos os professores que disponibilizam o WhatsApp, e não são todos os professores que olham o e-mail o tempo todo, sabe? A gente está começando o semestre, daqui a pouco a comunicação melhora entre as turmas. O ideal é montar, né, um grupo ali que você consegue mandar o recado por alguém, aí avisa todo mundo, porque às vezes acontece de última hora a gente não poder entrar na aula, ou cair a internet, ou qualquer coisa acontece nesse sentido. Mas não são todos que ficam... eu mesma, até antes de ser coordenadora, eu não disponibilizava o meu WhatsApp por um único motivo muito simples. Meu celular não ficava comigo, eu ficava com os meus filhos. Aí, eles ficavam jogando no meu celular e a notificação do WhatsApp não aparecia como mensagem nova. E se não aparece como mensagem nova, eu nem vejo que tem coisa nova chegando. Então, eu já avisava, ó, gente, visualizaram, mas não fui eu, foram meus meninos. Então, aí fica ruim, porque
a pessoa pensa que eu vi, mas que eu ignorei e não respondi, entendeu? Então é complicado. Agora que eu estou um pouco mais atenta, porque vocês precisam mais de mim e estando no remoto é celular e e-mail mesmo, não tem jeito, né? Sim. Com relação à disciplina, então, nós vamos encerrar por aqui, tá? Não me lembro quem que tinha perguntado se precisasse, tinha coisa para ter feito ao longo no módulo 1. Não tinha, mas agora tem. Então, para a próxima aula, na próxima sexta, no dia 17, o ideal é que vocês já tenham feito o Fórum 1, e para buscar resposta, para fazer esse Fórum 1, dá uma olhadinha nas 2 aulas que eu postei, a primeira especificamente, que lá tem a resposta, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal, com relação ao conteúdo de hoje? Que aí eu vou parar de gravar para a gente poder finalizar, tá? O Guilherme quer falar 2 minutinhos aqui comigo. Eu vou parar, então, aqui a nossa gravação, porque daí não diz mais respeito à aula, a esse conteúdo, ok?